Continuando, pessoal, Bruno Schwartz, que é um sociólogo americano, ele tem uma metáfora muito curiosa, que é aquela do aquário, né? Então, se você realizar uma asepsia total no aquário, limpando tudo, você vai também tirar as bactérias necessárias para que a vida do aquário continue. E ele fala isso exatamente porque ele vê a sociedade atual como se fosse um aquário cibernético, não é? Então, aquela ideia antes, nos anos 90, principalmente no início dos anos 90, que evidenciava uma utopia, no sentido de que a tecnologia, a rede mundial, a globalização iam conectar o mundo e transformar a sociedade numa sociedade de pessoas felizes, não se realizou. Isso é uma dificuldade, vai dizer, no entendimento dele, de conviver com a ideia de que não dá para você ter uma sociedade inclusiva em sua totalidade. Então, é como as bactérias de um aquário, ela tem que existir para que a sociedade, para que o aquário continue sendo aquário, os peixes não, por conta de tanta asepsia, não venham a morrer. Do mesmo modo, a tecnologia chegou a um nível tal que não trouxe aquela tão sonhada aldeia global que se imaginava, né? E, ao contrário, vê-se cada vez mais que as empresas que surgiram no decorrer desse período, as Big Techs, tornaram-se uma espécie de instrumento de poder extremamente vigoroso, e que a tal sonhada democracia só existe lá no Vale do Silício. Então é assim, a Europa, por exemplo, nunca conseguiu se opor ou produzir algo equivalente ao Facebook, ao Skype, Spotify, Amazon. Continua sendo o velho continente. Um outro assunto muito curioso que ele traz é hackers, né? Então, nos anos 80, hackers era uma espécie de rebeldes cibernéticos, entendeu? E então ser hacker não era uma coisa pejorativa, negativa. E então havia o imaginário de que os hackers pudessem desafiar o sistema, né, o sistema cibernético. E é claro que isso não se efetivou, por exemplo, né, e nunca houve uma resposta efetiva por parte do capitalismo no sentido de realizar essa democracia cibernética, né? E então por exemplo, ele vai dizer que essa ideologia californiana com ecos do New Age, vamos cultivar e liberar as nossas divindades e interiores e comprar com mais critério, por fim encontrou muito apoio na comunidade contratual americana, pois na ausência de um movimento forte de trabalhadores, que o socialismo, segundo, de acordo com o que pensava Marx, não se efetivou, e tornou-se evidente que jamais se efetivará. Então, os trabalhadores já não eram tidos como agente da transformação, mas sim o que o Marx considerava o lumpenproletariado. E é claro que isso nos Estados Unidos vai ter muito eco. Então, qual que é a força transformadora que poderia existir e pudesse confrontar essa nova realidade baseada em tecnologia, em que empresas que a princípio surgiram para democratizar o acesso à informação se tornaram manipuladoras
de consciências, inclusive utilizando exatamente de dados e de informações capturadas na rede mundial, em que rede esta que as Big Techs, têm o controle. Né? Então, um capitalismo mais humanitário, surgido a partir dessas Big Techs, no ponto de vista no ponto de vista do autor, é extremamente impossível. Né? Vamos lá. E assim, ele diz que, de início, até a própria Apple abriu seus códigos, seus computadores, para que os hackers pudessem modificá-lo à vontade. Havia essa compreensão do poder revolucionário dos hackers na época nos anos 60 e 70, mas, segundo ele, 3 décadas depois, o que se nota é que o Vale do Silício encampa a mesma retórica de emancipação pela tecnologia de informação, só que, claro, desde que elas controlem. Tá bem? Vamos ver aqui. Assim, por exemplo, um dos aspectos mais brutais de uma empresa como a Uber, como a Uber, não faria muito sentido no mundo em que se houvesse preocupação com as pessoas, fosse elas motoristas ou portadores de deficiência. Vocês perceberam que não há preocupação do Uber com pessoas portadoras de deficiência? Né? Isso aí o Uber ignora. Cadê a humanidade? A humanidade dessas empresas baseadas em tecnologia Big Tech. Né? Então, são empresas que reduziram muito seus custos, oferecendo tarifas mais baratas, e, em vez de trazer, vamos dizer assim, acesso democrático ao transporte, eles acabaram criando mecanismos de ganhar mais dinheiro, quer dizer, dissolveu-se os laços de solidariedade numa sociedade voltada tão só para ganhar dinheiro, dessa vez com informação, com tecnologia de informação. E é claro que eles sempre vão ganhar. Por exemplo, a Airbnb, ela diz que os seus usuários podem obter um rendimento adicional, mas ninguém fica rico, pessoal, alugando esses apartamentos. Ninguém fica rico sendo motorista de Uber. Né? E por trás, claro, tem esse discurso, por exemplo, do Facebook, que pretende conectar os pobres do mundo, conectar os pobres da Índia com os pobres do Brasil, enfim. Mas o curioso de tudo, vai dizer o autor, que a esquerda, reconhecidamente, nunca se distinguiu por narrativas empolgantes de cunho tecnológico. Ela não tem nada parecido a oferecer. O que a esquerda fala sobre as Big Techs? Alguém tem informação sobre isso? Ninguém, porque não falam. E elas jamais vão propor algo que assim, se não reescrever a história da internet no âmbito intelectual do Vale do Silício. Quer dizer, o Vale do Silício manda e desmanda. E a esquerda ignora o poder do Vale do Silício. Né? Então, é um capitalismo que eles desconhecem. Né? Por exemplo, você tem, assim, certas plataformas, né, que se dizem democráticas, como a Wikipedia, que você vai lá e você mesmo faz atualização. Começou lá em Portugal, que não sei se vocês sabem, Portugal é um país muito avançado em termos de tecnologia digital. Praticamente existe internet em todos os locais do país.
E essas empresas jamais se dispuseram a ajudar a Wikipedia, né? Ela foi se formando sozinha, apenas com seus recursos, e mostraram que são capazes de produzir bens públicos de modo altruísta, por assim dizer, e fora, obviamente, do âmbito do mercado. Então é possível você ter assim uma tecnologia de informação, pode-se dizer, sem a ambição de controlar uma economia remodelada em função da informação, em função da transferência de dados. Então, pessoal, em linhas muito gerais, o livro diz isso. Será que nós conseguimos pensar fora da internet? Será que nós conseguimos ir além das ambições do complexo industrial do Vale do Silício? Será que é possível prestar atenção às minúcias econômicas, geopolíticas, o funcionamento de tantas empresas de alta tecnologia que a gente não percebe o quão poderosa e controladora essas empresas são? Então, é assim, a gente precisa verificar, vai sugerir o autor, se os fatos dessas empresas de tecnologia não pagarem impostos, na verdade, impede que surjam alternativas, não sei, a ela no setor público. É um tipo de economia muito desafiador. Por quê? Porque é um tipo de economia que escapa à lógica que temos do entendimento do capitalismo, né? Por isso que o autor termina perguntando assim: é possível fazer uma crítica emancipatória da tecnologia? Ele próprio está convencido que sim. Ele termina o texto acreditando nisso. Mas ele diz que o primeiro passo para que ela seja articulada é entender as deficiências da nossa crítica da tecnologia atual, que é ineficaz por algum motivo. E há uma única forma de torná-la verdadeiramente efetiva. Ela precisa tratar seriamente não só a economia política do Vale do Silício, como também seu papel cada vez mais preponderante na arquitetura fluida, em constante evolução do capitalismo global e contemporâneo. Então, é um ensaio, pessoal, não é um livro. Ele traz assim uma possibilidade de reflexão sobre as chamadas Big Techs e o poder que essas Big Techs têm em relação ao capitalismo contemporâneo. Uma compreensão de como funcionam essas empresas do Vale do Silício, que surgiram nos anos 80 com a ideia de democratizar o acesso à internet e tal, mas que no final, cá percebemos, no século XXI, que se tornaram uma espécie de autocracia digital. Então, contra elas, não tem outro poder a não ser a vontade delas próprias em dominar um mercado que elas próprias controlam. Tá bem, pessoal? Tchau, tchau. Conversamos.